Boa noite a todos. Meu nome é Ana Lúcia Marcondes e eu estou aqui para conversar e apresentar para vocês eu vou assim falar a nossa jornada dos príncipes, mas na verdade é o começo do educativo da jornada. Esse trabalho tão forte, bonito e necessário nesse momento das comemorações do bicentenário da independência do nosso país. Estão aqui conosco presentes Malcolm Forrest, que é o diretor e idealizador da jornada, o Dr. Rubens de Brito, Dom Gabriel de Orleans e Bragança, Dr. Menck, Teodoro Menck, eu e Ana Paula para conduzir a nossa reunião. Esse projeto ele só foi possível por conta da emenda parlamentar federal obtida para o Programa Nacional das Comemorações do Bicentenário da Independência, com fomento do Ministério do Turismo, Secretaria do Audiovisual e Secretaria Especial de Cultura. Sejam bem-vindos e eu passo a palavra agora para a Ana Paula. Boa noite a todos, bem-vindos aos convidados e também a quem está em casa nos acompanhando. Muito boa noite, muito obrigada. Para começar o nosso webinário, eu gostaria de convidar o senhor Malcolm Forrest. Ele é compositor, cantor, cineasta, diretor e é criador do projeto A Jornada dos Príncipes. Boa noite, muito obrigado, Ana Paula, obrigado, Ana. Meus cumprimentos a Dom Gabriel de Orleans e Bragança, Sua Alteza Real. Muito gosto de estar convosco também e com todos os que estão assistindo de casa, que podem participar conosco também dessa noitada aqui, gloriosa, por assim dizer, porque estamos bem no meio do ano do bicentenário da independência do nosso Brasil. Gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco sobre o que é esse projeto e esse documentário que o senhor vem preparando já há algum tempo. A ideia surgiu por volta de 2017, talvez um pouquinho antes, numa reunião na Casa Imperial do Brasil, aqui em São Paulo. Eu tive a ideia. Eu não tenho braços, não sei como fazer isso, é uma grande produção. E começamos com a cara e com a coragem, como se diz, né? Sem fundos, sem muita estrutura, mas sempre com o apoio de Dom Bertrand, de Dom Luiz, de todos os amigos monarquistas que ficaram sequiosos por ver acontecer uma comemoração à altura da grandeza do nosso Brasil gigante. Nós inauguramos a Jornada dos Príncipes em Jacareí, no ano de 2019, passados já 2 anos praticamente, né? Em seguida, nós fomos a Guaratinguetá, depois de um hiato de dificuldades, porque aí cada uma das celebrações nas cidades tinha que ser articulada com as prefeituras, porque nós fomos aprendendo o modelo desse projeto, né? Como é que é a melhor forma de fazer. Se é nas cidades, obviamente o prefeito tem que tomar conhecimento, abraçar a ideia e delegar algumas funções às secretarias. Aí tratamos com o prefeito Marcos Soliva, ele se encantou com a ideia e fizemos a jornada em Guaratinguetá, uma jornada presencial muito bonita, por sinal, também com cavalos. Dessa vez nós tínhamos cavalos nas ruas. Mas aí, logo em seguida, veio a pandemia, fechamento, não pode isso, não pode aquilo, o terror instilado, né, com perigos de mortes e coisa e tal. Então, nós tivemos que suspender. Então, nós optamos por fazer um documentário, um filme, não é? Que não iria demandar presença em cidades, aglomeração e tudo mais, e também fazer uma série de outras ações, inclusive esse webinário faz parte desse conceito de podermos divulgar mais o momento do bicentenário, da Jornada dos Príncipes, da nossa história, em suma, das nossas tradições. E também a criação de uma obra musical alusiva ao bicentenário, né? Então, aí nós estamos nessa luta, já gravamos uma boa parte do filme, é um desafio, porque temos que terminar logo, né?
e teremos, então, em vista o lançamento do filme até o dia 7 de setembro desse ano, quando se comemora justamente os 200 anos. Gostaria de pedir para a nossa produção passar o teaser do filme, do documentário que você falou, para as pessoas poderem ter uma ideia do que é isso que está sendo produzido. Eu sou Malcolm Forrest, diretor do filme A Jornada dos Príncipes. As datas como o 7 de setembro, as datas cívicas, têm sido muito atacadas, menosprezadas. O casamento dela foi dentro de uma política de Dom João de independência com relação à Inglaterra. A forma com que Dom Pedro foi educado, a música teve um papel muito importante na educação de Dom Pedro. A memória coletiva, ela se mantém pelo patrimônio material e imaterial que é preservado, pelos monumentos, pelas datas e pelo ciclo. Ele vai se aproximar da Áustria, vai propor o casamento do seu herdeiro com uma princesa austríaca, justamente para contrabalançar a influência que a Inglaterra tinha no Portugal. A pátria, ela é uma extensão do amor, né? E ao mesmo tempo é uma região recortada para nós buscarmos a justiça, uma virtude tão importante. Já a Imperatriz Leopoldina, ela inclusive chegou a ter contato com grandes músicos como o próprio Ludwig van Beethoven. Vamos reportar a trajetória heróica do príncipe Dom Pedro a caminho da independência do Brasil. Faremos uma visita histórica às localidades onde esteve o príncipe, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba e Minas Gerais. Estamos gravando aqui uma parte do documentário A Jornada dos Príncipes. A Jornada dos Príncipes, retomando as vias gloriosas da independência do Brasil. Muito bom. Como você falou, já está em fase de finalização, certo? Estamos nesse documentário realçando esses valores da música que uniu o casal, a relação entre os dois e também o heroísmo de Dona Leopoldina, que assumiu o nome de Maria Leopoldina, porque ela queria ser mais brasileira, ela tinha uma grande devoção, naturalmente, à Nossa Senhora, né? E também muito católica e tal, mas ela quis dar o seu coração ao Brasil, né? Vamos passar, então, só a Ana Lúcia quer falar um pouco sobre o concerto, por favor. Eu gostaria de dizer que a jornada ela iniciou agora no dia 7, justamente com o concerto, e foi um grande sucesso do projeto. O projeto ele vem trabalhando diversas frentes, e a abertura do projeto com o concerto levou mais de 1.800 pessoas a Brasília assistindo uma obra maravilhosa, feita pelo Malcolm, especialmente para esse evento, e mais um grande número de obras de Dom Pedro, né, que foram assistidas também. E eu queria que você falasse um pouquinho, Malcolm,
dessa abertura para que a gente possa mostrar justamente um pedacinho para quem está aqui. Então, o concerto foi preparado tendo em mente o bicentenário, com obras de Dom Pedro I, 4 obras sinfônicas, uma obra de Marcos Portugal, uma do João de Deus Castro Lobo, compositor mineiro, grande compositor também, e a obra, uma obra-chave, que é o concerto número 5 para piano e orquestra, em Mi bemol maior, opus 73, de Beethoven, obra composta por Beethoven, dedicada a Rudolf Habsburg, o tio de Dona Leopoldina, o que mostra a proximidade que ela tinha com grandes compositores, grandes musicistas, intelectuais como Goethe, Salieri e o próprio Beethoven. Não é? Então, e eu compus 4 obras, na verdade, 3 obras, na verdade. Uma que vai entrar no filme, que é uma espécie de uma dança medieval, né? Chama-se Mater et Magistra, que vai ser um momento muito bonito no filme, que é a dança do casal real, e outra que se chama Terra de Santa Cruz, que é uma ode alegórica, fala desde o descobrimento, é coral e orquestra, no caso temos uma letra, e com vários elementos ancestrais da história de Portugal e do Brasil, comemorativa do bicentenário. Vamos pedir, então, para assistir um pedacinho, para as pessoas terem ideia do que foi esse concerto.
obrigada por esse trecho. Só para quem está assistindo com a gente, depois as pessoas que gostariam de assistir, elas vão poder assistir, vai ter o site do projeto, onde vocês vão poder ter acesso a esse concerto na íntegra. Foi só realmente uma amostra para vocês poderem acompanhar o que foi esse concerto. Gostaria de chamar agora, por favor, Dom Gabriel Ganzi Bragança para conversar um pouco conosco. Dom Gabriel é advogado, ele é autor e coautor de diversos artigos e livros acadêmicos em sua área de atuação e é um dos membros da família real, então eu gostaria de convidá-lo a conversar conosco. Tudo bom, Dom Gabriel? Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação estar aqui próximo de grandes amigos, pessoas de grande cultura e com quem sempre tenho eu a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história do Brasil como um todo. Tomar com força, meus parabéns novamente aí pela iniciativa da Jornada dos Príncipes. É realmente um evento fantástico que nos ajuda cada vez mais a ter esse importante resgate histórico. Dr. Rubens de Brito é um grande amigo da família também de muitos anos, pessoa com quem a gente tem um exemplo de educação, um exemplo de convívio e sem dúvida alguma, uma pessoa que honra muitas tradições. Doutora Ana Marcondes, muito obrigado também pela presença e pelo convite. E o doutor José Teodoro Meck, bom rever ele, meu amigo, faz tempo que nós não nos encontramos. É um professor ilustre de história e certamente terá muito aqui a compartilhar conosco e nos ensinar. É um ano muito importante, né? Essa ideia de tratarmos agora do bicentenário da independência, muito bacana, porque nós, brasileiros, temos a oportunidade de ver o que foi feito no passado, né? E dessas tradições, nós temos aí uma forma de reavivar um pouco mais o orgulho que todos nós brasileiros temos que ter, sem dúvida alguma, por todos aqueles atos. Né? A independência do país, na verdade, que começou, quero dizer, desde a vinda da família em 1808, isso gerou, sem dúvida alguma, uma forma de integração territorial que foi fundamental para o Brasil de hoje. A independência é essa que talvez tenha começado em janeiro de 22, com o famoso Cumpra-se, logo depois com o Dia do Fico, e finalmente com a independência do país. E é muito bonito quando a gente fala da independência, porque não foi a independência pura e simplesmente proclamada apenas por um homem, né, por Dom Pedro I, que sem dúvida alguma é o grande personagem, mas ele teve a colaboração de pessoas muito importantes, e dentre essas pessoas uma mulher, né, a sua mulher, Dona Leopoldina. E quero dizer que a independência, bem na verdade, ela surgiu no dia 2 de setembro, né, não no dia 7 de setembro, através do ato que veio a ser assinado por Dona Leopoldina. E no dia 7 de setembro, nós temos aí a imagem, né, a idealização da independência, efetivamente, que antes de chegar às margens do Rio Ipiranga, teve toda uma jornada do príncipe, passando por muitas cidades aqui de São Paulo. Inclusive, eu tive a honra, a satisfação de celebrar essa jornada na cidade, né, na nossa querida cidade de Aparecida do Norte, onde pude também participar dos festejos que lá aconteceram em homenagem a São Benedito. Então, realmente é muito bonito ter esse resgate histórico e sabermos que o Brasil é hoje este país continental, este país lindo, graças à luta que se teve desde aquela época até aqui. Não podemos nos esquecer, evidentemente, não só do Primeiro Império, mas também, na verdade, do Segundo Reinado, em que teve aí a grande atuação, né, do Brasil, na época do Dom Pedro II ainda, na luta contra todas aquelas revoluções, aqueles movimentos revolucionários, para tentar, de alguma forma, separar, dividir o nosso país. O que a gente gostaria de saber, que eu acho que o senhor poderia trazer para a gente, alguns relatos ou memórias sobre a história dos príncipes do Brasil,
qual é a percepção da família real sobre esses personagens tão importantes? Eu acho que o nosso grande legado, sem dúvida alguma, é a nossa educação, e é o fato de todos nós que participamos, que estamos na família, por conta dessa origem, sem dúvida alguma importante, sabemos que nós precisamos servir de exemplo, não é, para a sociedade. Numa linha de uma monarquia, que é, sem dúvida alguma, que pregamos, né, pensamos que a educação, sem dúvida alguma, ela sempre vem, obviamente, de cima para baixo. O monarca, na verdade, a sociedade ela é educada, ela deve se espelhar, sem dúvida alguma, na pessoa que está no topo da gestão da sociedade em si, né? Nesse caso, na monarquia, seria o rei ou o imperador. Então, em função disso, dessa importância na educação da sociedade, dessa importância do pai de família, do pater família, né? Porque, na verdade, a sociedade nada mais é do que uma grande família, né? Temos aí os exemplos que são passados, de geração em geração, e, com isso, tentamos moldar a nossa educação. Eu gostaria que o professor José Teodoro Menck falasse um pouco sobre esse assunto. Por exemplo, porque ele é o responsável técnico pelos festejos do bicentenário da independência na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, eu gostaria que ele pudesse conversar com a gente um pouco sobre isso. Ele que é bacharel em Direito também, mestre em História Social e doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e profundo conhecedor da história do Império Brasileiro. Então, professor Menck, por favor. Inicialmente, minhas palavras iniciais são de agradecimento pela lembrança do meu nome, porque a história ela tem muito disso. Para você compreender o presente, você tem que saber como esse presente foi construído. E essa construção, essa grande construção, esse grande projeto que foi a construção de uma nação nos trópicos, um projeto no início, uma monarquia nos trópicos, é um projeto grandioso e ele é a razão de terem várias gerações de pessoas se dedicado a ele, dá origem ao nosso país. Então, nós hoje somos fruto desse projeto, desse grande projeto. E ao longo do Brasil Colônia, em momento, nós vamos ter dois administradores. Nós somos o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. Então, havia uma partição, realmente. A primeira forma que o Brasil é completamente unificado administrativamente falando é com Dom João. Nós tivemos o interregno. Em 2017, nós voltamos com o bicentenário da vinda para o Brasil da Dona Leopoldina. Então, foi lembrado justamente essa figura ímpar da nossa história. E é interessante também, nesse aspecto, lembrar que cada festejo realçou uma personalidade. Os 50 anos da independência, ainda no reinado de Dom Pedro II, a personagem lembrada foi Dom Pedro, o pai. Dom Pedro II tinha como não conheceu efetivamente Dom Pedro I, ele tinha uma vontade muito grande de conhecer e uma curiosidade muito grande pela figura paterna. E isso vai retratar-se, e ele vai, inclusive, Dom Pedro, para encomendar aquela estátua equestre que está lá no Rio de Janeiro. Então, hoje, Dona Leopoldina, efetivamente, é considerada, assim, como disse o próprio Dom Gabriel, porque a independência foi feita em 2 de setembro, e não em 7 de setembro, em função da reunião do Conselho de Estado, na qual foi presidido por Dona Leopoldina, e que ali teria sido proclamada a independência. O processo de independência não termina aqui. O processo de independência, eu acredito que podemos colocar como marco final 1825, que quando Dom João VI reconhece a independência. E quando Dom João VI reconhece a independência, todos os outros países vão de rodão a reconhecer e aí consagra a independência do Brasil. Então, mas até lá, mas o 22 foi um ano excepcional nesse processo de independência. Quais seriam, assim, se você pudesse falar os principais eventos importantes nesse movimento que foi a independência do Brasil? O primeiro, indubitavelmente, é a vinda da família real, em 1808, e a abertura dos portos. Por que a abertura dos portos é fundamental? Porque o sistema colonial tradicional, a colônia existe para enriquecer a metrópole.
E como é que ele enriquece a metrópole? Transferindo riquezas através do monopólio comercial. Quando você tem um monopólio como intermediário, todo mundo reclama no dia a dia quando fala que o produto está caro, porque diz que tem muito intermediário. Intermediários é verdade. E Portugal fazia uma política de intermediação. Tudo que vinha para cá tinha de passar por Lisboa ou pelo Porto, e tudo que ia para fora tinha que passar por Lisboa ou Porto. Então, a intermediação ali, além de encarecer, ela enriquecia a metrópole. Isso é a tônica do mundo colonial. Todas as metrópoles fazem isso. Então, você pode dizer que em 815, quando o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, o Brasil já tem a sua independência jurídica. Inclusive, a primeira participação internacional, como no mundo diplomático, vai acontecer em 815, porque o Dom João VI ele vai ter, no Congresso de Viena, que é o congresso que vai reorganizar a Europa pós-derrota de Napoleão Bonaparte, ele vai ter 3 representantes. Ele vai mandar três diplomatas, em função das 3 coroas que ele tinha. Ele tinha Portugal, Brasil e Algarves. Então, ele vai mandar 3 diplomatas e ele vai ter 3 votos nas negociações do mundo, né, da negociação do mundo pós Napoleão Bonaparte. E foi justamente em função dessa Carta Régia, de 18 de fevereiro de 1821, que foi publicada apenas no dia 21, datada de 18, mas foi publicada no dia 21, que levou a divisão auxiliadora a se rebelar no dia 26 de fevereiro e forçar o Dom João I a jurar o projeto de Constituição. Veja, Dom João deve jurar o projeto de Constituição, uma coisa que não existia ainda, com força do quê? Daquele ato que ele tinha feito, porque a divisão auxiliadora logo viu que se houvesse aquela reunião, daquela assembleia no Rio de Janeiro, haveriam 2 assembleias legislativas, então se fragmentaria o mundo lusitano, o Império Lusitano, a benefício do Brasil, porque o rei estaria aqui e as outras províncias todas mandariam para cá, não mandariam. Lisboa ia ficar sozinha. Então foi por isso que levou a manifestação lá da tropa. Tem várias datas para tudo que é gosto. Por que se consolidou o 7 de setembro? Porque o dom do próprio Pedro. Isso vai ser uma consolidação posterior. Mas durante o Império vai ser. Mas o próprio Pedro valorizava muito o grito, a passagem do Piranga, como ele falava. Ele não falava Ipiranga, ele falava Piranga. Ele escrevia Piranga, sem o I. Então, o Pedro ele consagrava que ali era uma data, para ele era uma data significativa, né? Para que ele rompeu os laços. Mas a independência em relação a outros países já estava consolidada ali, pode ser colocada ali. Agora, o centenário da independência, nós tínhamos um problema, uma solução, um momento político também muito conturbado. 1922 foi o ano da Revolta do Forte, o ano do início do movimento tenentista. Foi o ano em que as cartas era o último ano do governo Epitácio Pessoa, o candidato que tinha sucedê-lo, que ganhou as eleições, que ia sucedê-lo, era o Arthur Bernardes, de Minas Gerais, e foram lançadas no Rio de Janeiro uma série de cartas na qual ele ofendia o Exército, dizia que o Exército não era sério. E o Exército os oficiais do Exército ficaram indignados, falaram, não é possível, eles quiseram impedir a posse do Arthur Bernardes. E o Arthur Bernardes disse simplesmente que era falso, pelas cartas, e queria tomar posse. E tomou, e governou. Mas em cima de um governo de sítio. Foi dentro desse período todo que o Epitácio Pessoa teve de contornar para levar Ele fez muita festa, mas fez num ambiente muito pesado. Outra coisa que se deve se lembrar é que em 1922, no centenário, nós vamos ter, de um lado, a inauguração do rádio. Então, o rádio vai mudar a forma de comunicação, a forma de vida em sociedade. É uma coisa assim inusitada. Inclusive, a primeira transmissão brasileira foi um discurso do Epitácio Pessoa, e depois foi a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro tocando em Guarani. Então, o Brasil é um país naturalmente conturbado e polêmico. Então, não é isso eu estou falando para dizer que isso não é justificativo para não festejar. Nós devíamos estar festejando mesmo assim. Dr. Rubens de Brito, ele é médico otorrino
e também é estudioso do período do Império Brasileiro. Além disso, é também um dos fundadores do Círculo Monárquico de São Paulo, especialista no período imperial do Brasil, principalmente século XIX, e eu queria que o senhor fizesse uma breve comparação entre o que era o Brasil Império e o que se tornou o Brasil República, como funcionava o Brasil na época do Império e quais foram as mudanças que aconteceram com a proclamação da República. A proclamação da República ela foi um movimento que inesperado. O Brasil estava no máximo de desenvolvimento, que ele estava na década de 80, ele estava no desenvolvimento ímpar, ele estava no desenvolvimento que era desconhecido na América Latina, tinha 10 mil quilômetros de ferrovia, estava produzindo ferrovia atrás de ferrovia, que eram os caminhos daquele tempo. A esquadra do Brasil era uma das 3 maiores do mundo. Ele tinha uma navegação já de caboçagem muito boa. Qualquer transporte, ainda as estradas de ferro não estavam concluídas, eram feitas por a ligação de caboçagem. Então, o Brasil tinha aqui se deslanchava, tudo ia bem. A nossa moeda era forte e estava ao par com as moedas mais fortes do mundo. Dentro de uma sociedade, precisa ter sempre alguém que dá a justiça, que dá a autoridade. Uma autoridade. Essa autoridade pode ser um pajé, um pachá, um presidente, pode ser um mafioso, sei lá, pode ser, mas ele tem o direito de mandar, porque ele tem a força se for mafioso. Tá certo? Então, ele manda, mas ele manda como um tirano, sem conhecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter para ser autoridade é conhecimento. Do advogado para o seu cliente, do médico para o paciente, do professor para o aluno, do pai para o filho. Essa é a grande autoridade. E a monarquia nada mais é do que uma grande família harmoniosa, proporcional, complementar e hierárquica. Tem alguém no trono incorruptível. 1. Não pede voto. 2. Estudou a vida inteira. Eu tinha um programa de ensino aqui, de Dom Pedro II. Esse menino levantava às 6 da manhã e ia dormir às 11 da noite. Tinha 1 hora para comer de recreio. Esse menino falava mais de 8 idiomas. Falava hebraico e estava aramaico. Tinha o inglês, francês, alemão, tudo ele sabia, porque a mãe dele era da Áustria, falava alemão. Não? Esse menino foi sacrificado pelo Brasil. Ele ficou órfão de pai e mãe aos 5 anos. Quando Dona Leopoldina morreu, ele tinha 2 ou 3 anos, era pequenininho. E quando o pai dele foi para Portugal, ele deixou o filho aqui. Olha o que é duro para os dois. Para o pai deixar um filho para nunca mais vê-lo. Por quê? Porque ele era o que tinha que ser. Não era um mariquinha. Não, você vai comigo agora, papai, vamos comprar flores. Não tinha isso naquele tempo. Você não vai com o papai comprar flores, você vai ficar no Brasil. E chamou um tutor. E depois desse tutor eu tenho aqui, eu gostaria depois de ler o pequeno programa de ensino dele. Que falasse um pouquinho mais como que se formou, então, esse círculo monárquico e qual é o que ele faz hoje em dia. É um encontro de monarquia? Liberar a causa aberta, então, começamos a nos organizar. E a primeira reunião que foi feita alguns nomes que Dom Bertrand me indicou, e a senhora Ala Morgan me telefonou. Nós vamos nos reunir no Clube Piratininga, dia tal, às 20 horas. E eu fui todo contentão. Fui lá, tinha eu e mais 4 só. 4. Um primo que eu levei, que é o Ciro Savoy, já faleceu, e o comandante Bruno Macedo de Carvalho, que foi, então, o primeiro presidente do movimento,
depois era um ex-piloto, depois o Alan Morgan e mais um só. Muito bem. Então, começamos a nos reunir e aí vamos fazer um círculo monárquico. Vamos fazer aí uma juventude monárquica. Aí já Dom Bertante organizou com o doutor Beccari, hoje são doutores, naquele tempo eram jovens, né? De 17, 20 anos, 21 anos. Né? Hoje estão com todos mais de 60. Gustavo Cinza do Prado. E dentro do movimento existiam muitos patrianovistas, que foi um movimento dos anos 30, 20, 30, porque o movimento monárquico nunca parou, apesar de ser perseguido, nunca parou. Então, esse era o doutor Oliveira Pinho, outros grandes também, a Saliba Nogueira, foi professor da faculdade, ele foi professor de Dom Berchan, examinava Dom Berchan de pé. Ele não sentava como professor, porque reconhecia em Dom Berchan a autoridade, que eu tinha explicado antes, é uma autoridade, de princípio. Muito bem. José Pedro Galvão de Souza, que dava todas as quartas ou sextas-feiras ou quintas, tinha na casa dele aqui no Pacaembu, que era professor também da faculdade de Direito, aulas de filosofia, história e teologia. Eu falava, às vezes, sobre os gregos, outras vezes sobre Platão, e assim, era muito gostosa. A senhora dele fazia um lanchinho gostoso, vinha lá com a bandejinha para nós. Né? Então, assim que nasceu o Círculo Monárquico de São Paulo. Quer dizer, foi através de um organograma traçado por Dom Bertrand e que, então, começou a funcionar. E, numa vinda do imperador em 1887, a São Paulo, ele ficou no centro hospedado, ele veio até o Largo do Arocho, onde vovô tinha um estabelecimento isolado de ensino do Largo do Arocho. Era uma casa pequena, e pequena, uma casa, uma escola primária, vamos dizer assim, onde vovô era diretor, e ele pediu licença para entrar. O imperador veio a pé lá do palácio, onde a Fundação de São Paulo era o palácio, no Largo do Palácio, onde tem a igrejinha dos jesuítas. Ele pegou ali, atravessou a praça, entre aspas, da Ré Pública, não tinha, atravessou, e chegou no Largo do Arocho, pediu para escutar uma aula, para ouvir uma aula. Vou tremer dos pés da cabeça. Ele veio sozinho, pediu licença, um jovem professor, de 28 anos, diretor da escola. Ele examinou os meninos, pediu para ouvir um piorzinho. O senhor de 1,90 m de altura, de olhos azuis, cabeleira naquele tempo ainda não, já é branca. E vovô, então, pediu a um aluno, e ele, como um pai, ensinava o menino que se subiava, estava mais amarelo que uma banana madura, tanto mesmo. Né? O ano que vem voltarei, meu filho. O Brasil precisa de homens bons. Prometa para mim, se eu voltar, você vai ser um bom aluno. E esse menino se transformou. Ele foi um bom aluno, não foi o primeiro da classe, mas se transformou por esse conselho dado pelo imperador. Vai na Amazônia, passa uma semana lá, vê o que é o brasileiro. E vê aquele brasileiro lá do Amazonas que come pirão de peixe, com farinha na mão. E é amigo do gaúcho que come carne na faca. Totalmente diferente. Quem uniu esses dois? Então, eu pergunto, sabe onde está o palacete da irmã da princesa Isabel? Da irmã. Embaixo do estádio do Maracanã. O futebol é mais importante. Então, vamos demolir a memória nacional? Vamos. Então, tire esse palácio que era da princesa e meta um estádio em cima. É ali que era. Nossa. Sabe o que é as Praça 15? O campo da aclamação, o campo da honra. Onde está a Praça 15? Ela tinha 120 mil metros quadrados.
Hoje não tem 15 mil metros quadrados. Picotaram, fizeram prédios de 40 andares, onde tem o Paço Imperial, onde foi proclamada a Lei Áurea. Que é um edifício lá dos 40 andares e fizeram um minhocão em cima da Praça 15. Essa questão de legitimar todo o nosso processo dentro de um processo de direito. Né? Nós tínhamos terras, nós tínhamos um país continental e todas as nossas conquistas vieram pelo exercício do direito, pela quebra de regras mais de relações internacionais, apoio de diversos grupos, num momento da igreja, num outro momento de militares, quer dizer, a gente está sempre com grupos diversos, distintos, em movimentos diferentes, mas apoiando o quê? Uma busca por uma hegemonia, por essa questão que vem pautada, acho que na fala de todo mundo, que é essa unidade nacional. E aí eu queria propor, assim, só uma rápida retomada, né, de todos que já falaram, sobre essa questão da nossa luta por traduzir a nossa identidade, traduzir a nossa nação como uma nação de direito. Quando está falando de unidade nacional, unidade de direito, no fundo, nós temos aí o grande exemplo da independência, foi já com a nossa primeira Constituição Federal, né, de 1824. E ali nós temos a raiz do nosso atual Estado de Direito, né, que a Constituição de 88 chama de Estado Democrático de Direito. Sem dúvida alguma, o país hoje ele deve a independência por criar essa identidade nacional, né? Então, é algo muito importante também nós valoriarmos aí o bicentenário em função do nosso atual Estado de Direito, que eu acho que talvez tenha sido um pouco esse ponto que a dona Ana muito bem colocou. O Dom Gabriel tocou na tônica que, em se analisando os momentos de 21, de 20 e de 22, por essa época, a gente vai encontrar um grande interesse pela Constituição, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, e o fato é que nós, primeiro houve o exercício de uma Constituinte e, em 24, o imperador toma as rédeas desse processo e promulga o que foi, até hoje, considerado a melhor Constituição que o país já teve, por muitos, né? Então, e isso realmente, o Estado de Direito, ele garante a sobrevivência da nação, a nacionalidade, mas a nação, esse país gigantesco que nós temos aí, com todos os estados e territórios, com uma população coesa, com uma população que tem uma língua única, universal, embora haja 120 e poucos idiomas falados no Brasil, considerando idiomas nativos e tudo mais, mas a tranquilidade de ter uma Constituição, de ter um Estado de Direito, que hoje em dia está sendo muito questionado pelas ações políticas recentes, não é o âmbito, o escopo dessa live entrar nessa temática, mas a gente pode notar algumas vibrações, algumas inquietações que existem no ar no Brasil no momento, justamente no ano do bicentenário, e vamos ter aí pela frente o bicentenário da Constituinte, o ano que vem, e o bicentenário da primeira Constituição. É que, normalmente, que a monarquia portuguesa ela tinha uma característica diferente. Primeiro, a palavra que nós usamos usualmente para falar o antigo regime é absolutista. O Dom João nunca gostaria disso, ele falaria que era monarquia tradicional. Ele não usaria a palavra absoluto, porque ele falou que não era absoluto, que ninguém é absoluto. E realmente não é absoluto na medida que a legitimidade dos reis, dos Bragança específico, vem das cortes. Houve, quando Dom João, o Duque Dom João de Bragança aceita comandar o movimento de emancipação frente à Espanha, em 1640, ele logo convoca as Cortes de Lisboa, de 1641, e nela
Aí elas concedem a ele, eles dizem que as cortes se reúnem e dizem que há um pacto entre o povo e o rei, o último rei, o Filipe não respondeu, ele traiu o pacto, então que as cortes voltam a ter a soberania e entregam ao Duque de Bragança a soberania de Portugal. Mas é uma soberania dada pelas cortes, vem do baixo. Então havia uma legitimidade popular. E essa legitimidade popular poderia, assim como eles receberam, podia perder. Então, em Portugal havia, isso vem, e isso foi muito forte na época do Dom João I, na Avis ainda, muito antes. Quando os Avis, o Dom João I, ele também vai tomar o poder por cortes. As cortes vão também declarar a situação do reino e vão escolher dentre os nobres lá aquele que seria o conveniente para reinar. Vão escolher o mestre de Avis, da ordem de Avis, que vai ser o Dom João I. Então havia essa fonte popular. E nessa fonte popular, então, há limites. O rei não era todo-poderoso. E nem sequer na França era todo-poderoso. Porque na França também, que é o modelo mais citado, o Luís XIV, ele, quando baixava algumas normas, essas normas tinham sido registradas no parlamento francês. O parlamento tinha uma função diferente do nome, mas era o nome que usava. E às vezes houve momentos que os parlamentos não registrou. Então aquela norma do rei não prevaleceu. Então existe essas limitações. Agora, é indubitável que o poder real no antigo regime era exacerbado, era muito dilatado. E quando nós temos a Revolução do Porto é justamente para isso. A Revolução do Porto, dentro do espírito de época, é limitar o poder, é constitucionalizar, ou seja, o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É que a sociedade escolhe as regras e todos têm de se reger dentro dessas regras, inclusive o detentor do poder executivo do Estado. Ele também deve se submeter às regras do país, da qual que a sociedade escolheu para regir-se. Então, a sociedade. Mas naquele período, quando Dom João VI vai embora, o Dom Gabriel lembrou aqui a Constituição de 1824. Mas antes disso, quando Dom João parte, o Dom Pedro, primeiro ele fica como regente do Reino do Brasil, e ele baixa uma série de normas de espírito muito liberal. Então, esse espírito liberal, o que é? É justamente aqueles dizendo de que, dando todo um arcabouço jurídico de que o Estado tem limites, e que esses limites são aqueles que, hoje em dia, parece óbvio. Por exemplo, o juiz não pode perder aleatoriamente qualquer pessoa, e toda sentença tem de ser fundamentada, que a propriedade privada tem de ser respeitada, o Estado não pode simplesmente confiscar, que se confiscar só por interesse público. Tudo isso que parece nosso hoje rotineiro foi implantado no Brasil entre o período que Dom João VI saiu, em 1826, em 26 de abril de 1821, até dia 5 de junho de 1821, naquele períodozinho, que o Dom Pedro estava assessorado pelo Conde dos Arcos. Então, o Conde dos Arcos, ele que fez, às vezes, seria um José Bonifácio, antes do José Bonifácio, ele fez toda uma alteração legislativa que implantou, de certa forma, aquilo que o Pedro dizia ser os benefícios da ordem constitucional. Ele antecipou os benefícios da ordem constitucional para o Brasil. Então, o Estado de Direito, digamos assim, começou antes da Constituição. A Constituição de 24 vai só consolidar. É verdade que o Pedro tinha um problema muito sério, o Dom Pedro tinha um problema sério de que ele era muito constitucional na teoria, na palavra, nos escritos, mas se alguém lhe desrespeitasse ou achasse que foi contra, que ele estava exagerando, ele perdia as estribeiras. Então, o gênio dele não era dos mais constitucionais. Ele não tinha uma alma constitucional, muito embora tivesse as ideias constitucionais. Então, essa é uma questão do Pedro, mas isso é outros 500. O fato é que o Estado de Direito foi implantado ali. E isso foi todo o projeto de independência do Brasil, foi justamente para implantar isso. Ele veio nesse âmbito. Por isso que o Brasil aderiu à Revolução Constitucionalista do Porto, ou Revolução Liberal do Porto. Foi justamente para aderir a essa ordem, a ordem do Estado do Direito. Gostaria de encerrar agradecendo a todos a presença até agora aqui, com toda essa fala sobre as comemorações, sobre a formação do nosso país, sobre a importância da gente conhecer a história, da gente resgatar a memória, de a gente criar ações educativas
e comunicativas para que as pessoas possam se incendiar com a chama da vontade e do conhecimento e saber que a gente não veio de processos curtos, e sim de processos longos, que foram construídos por homens e mulheres que fazem parte da nossa memória e da nossa história do país, e que, conjuntamente, tanto do lado do povo, quanto do lado da monarquia, do clero, e de todas as pessoas que constituíram a nossa sociedade, fizeram parte desse processo e dessa legítima construção dessa nação. Então, eu gostaria de agradecê-los e dizer que a gente está iniciando, a partir de agora, a parte do educativo, do projeto A Jornada dos Príncipes, que também tem o documentário, que o Malcolm está finalizando, o concerto que já foi realizado, abrindo os nossos trabalhos. Temos uma dramatização que também está sendo finalizada, e muito material que vai ser colocado à disposição gratuitamente no site da Jornada dos Príncipes, que já está funcionando, e também nas redes sociais, Instagram, Facebook e a rede dos nossos parceiros e dos nossos amigos que estão trabalhando em conjunto com essa iniciativa que o Malcolm começou em 2017. Eu queria agradecer também, novamente, a possibilidade da gente estar realizando todas essas ações, por conta de ter sido feita uma emenda parlamentar federal dentro do Programa Nacional das Comemorações do Bicentenário da Independência, com o fomento do Ministério do Turismo, da Secretaria do Audiovisual e da Secretaria Especial de Cultura, sem a qual a gente não teria condições de estar levando todos esses eventos públicos no interior paulista, com o Malcolm regendo tão bem, né, e orquestrando tão bem esses trabalhos. Queria agradecer ao Dom Gabriel de Orleans e Bragança, agradecer a presença do Dr. Rubens de Brito, a presença do Malcolm Forrest e do nosso professor Teodoro Menck, e passar para a Ana Paula, então, para fazer o encerramento oficial. Muito obrigada, é um prazer ter estado aqui com vocês. Esse webinário será editado e estará disponível no nosso YouTube e no YouTube dos nossos parceiros e da Jornada dos Príncipes. Tá certo? Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Foi um prazer.